A manhã começou fria, pesada e silenciosa no acampamento brasileiro. Os prisioneiros alemães estavam reunidos sob uma lona rústica, encolhidos contra o vento que cortava a pele como aço gelado. A noite tinha sido cruel. A fome rondava como inimigo invisível, e muitos deles sequer haviam pregado os olhos. Eles estavam exaustos, derrotados e, acima de tudo, prontos para aceitar que os próximos dias seriam ainda piores. Até que algo inesperado começou a acontecer. Um cheiro se espalhou pelo acampamento. Não era cheiro de fumaça de pólvora. Não era cheiro de carne estragada. Não era cheiro de mingau ralo, a refeição sem gosto que muitos exércitos serviam aos prisioneiros. Era cheiro de algo quente, espesso, temperado, acolhedor. Era cheiro de feijão brasileiro. Os primeiros prisioneiros levantaram a cabeça devagar, como animais assustados, farejando o ar. Um deles murmurou: "Isso é sopa?" Outro respondeu: "Não. Sopa nunca tem cheiro tão bom assim." Brown, o mais jovem do grupo, tentou entender o que estava acontecendo. Ele sabia que soldados brasileiros eram diferentes, já tinha visto gentileza demais para uma guerra. Mas aquilo ultrapassava qualquer lógica. O cheiro vinha da área onde os soldados brasileiros se reuniam para cozinhar. O cabo Evaristo mexia uma panela grande, preta de fuligem, enquanto o vapor subia em ondas perfumadas. Ao redor dele, alguns brasileiros riam, outros provavam pedacinhos com uma colher de madeira, e todos pareciam ignorar o cansaço da campanha. O soldado Müller comentou: "Incrédulo. Isso não é comida de campo. Isso é comida de quartel ou comida de oficial." Brown concordou, com os olhos fixos na fumaça. Por que eles fariam isso aqui? Feijão espesso, cheio de carne, cheio de sabor. Aquilo era luxo de guerra. E luxo não se desperdiça com prisioneiros. Pelo menos, não no que eles tinham vivido até ali. Os brasileiros, por outro lado, agiam como se tudo fosse normal. Evaristo bateu a colher na borda da panela e gritou: "Zeca, traz mais água! Esse feijão tá grosso, igual barro de enchente." Zeca Panela, sempre sorrindo, apareceu carregando um balde. "Vixe, aí sim. Se tiver grosso, tá bom." Os prisioneiros se entreolharam. Não pela frase, mas pelo tom. Eles estavam brincando. Brincando enquanto cozinhavam. Feijão. Na guerra. Aquilo mexeu profundamente com a cabeça dos alemães. O feijão borbulhava. A gordura da carne salgada deixava um brilho dourado na superfície. O cheiro de alho e cebola, ingredientes raríssimos naquele cenário, invadiu o acampamento. Um prisioneiro sussurrou: "Isso não é comida de soldado. Isso é comida de casa." E era exatamente isso. Para os brasileiros, aquele feijão não era só alimentação. Era memória. Era lar. Era a lembrança das cozinhas simples, dos almoços de domingo, das mãos das mães e avós mexendo panelas. E era, também, um jeito de resistir à brutalidade da guerra. Brown continuou observando. Ele reparou em algo curioso. Os brasileiros não tinham panelas boas, nem talheres adequados, nem ingredientes abundantes, mas haviam transformado o pouco que tinham em algo capaz de perfumar o acampamento inteiro. Era mais que feijão. Era identidade. O tenente Alcides aproximou-se da panela, provou com a colher e comentou: "Tá bom. Falta só um pouco de sal." Zeca cutucou o tenente. "Tenente, se o senhor começar a cozinhar também, eu perco o emprego." O tenente riu. Aquela risada, naquele contexto, parecia irreal para os alemães. Um prisioneiro perguntou em voz baixa: "Eles não têm medo?" "Talvez tenham", respondeu outro, "mas escondem bem." Mas nada se comparou ao momento seguinte. O cabo Evaristo virou-se, segurando a colher, e percebeu as dezenas de olhares alemães, famintos, confusos, quase envergonhados. Ele ficou imóvel por alguns segundos. Depois ergueu a panela um pouco, apontando com a colher. "Estão com fome, né?" Os prisioneiros congelaram.
Ninguém respondeu. Ninguém sabia se era provocação ou uma pergunta sincera. Mas Zeca Panela, do outro lado, completou: se depender de mim, hoje todo mundo come. Guerra não tira nossa educação. Não. Brown arregalou os olhos. Ele achou que tinha entendido errado. Evaristo caminhou até a cerca improvisada que separava prisioneiros e soldados. A colher ainda pingava feijão quente. Isso aqui, disse ele, é comida de gente. Não é arma. Não é humilhação. Se for para comer, a gente divide. Era tão inesperado, tão improvável, tão fora da lógica militar, que os prisioneiros não sabiam como reagir. Müller murmurou: eles vão dar feijão? Para nós? Brown respirou fundo. O cheiro, o calor, o som do feijão borbulhando. Tudo parecia dizer a mesma coisa. Aquilo era real. Os brasileiros estavam prestes a oferecer a prisioneiros alemães o que muitos soldados aliados não tinham naquele dia: um prato quente, digno, humano. E naquele instante, naquela exata troca de olhares, algo começou a mudar. Não entre exércitos, não entre nações, mas entre homens. Os prisioneiros alemães continuavam imóveis, como se tivessem sido esculpidos em pedra. E a cena diante deles parecia impossível. Soldados brasileiros brincando enquanto cozinhavam, rindo da própria fome, dividindo o pouco que tinham, e agora oferecendo aquilo justamente para quem, horas antes, apontava armas contra eles. Brown sentiu um nó subir na garganta. Ele não sabia se era fome ou se era o impacto de presenciar algo que contrariava tudo o que um soldado aprende sobre guerra. O inimigo é indigno, o inimigo não merece conforto, o inimigo deve ser quebrado. Mas aqueles brasileiros não tratavam ninguém assim. Evaristo aproximou-se mais da cerca improvisada, segurando a grande concha de ferro. A fumaça quente subia em espirais, carregada de um aroma quase familiar, algo que lembrava lar, segurança. Comida feita com carinho não fazia nenhum sentido dentro de um cenário onde homens estavam sujos, feridos, exaustos e cercados por risco de morte. A gente sabe o que é fome, disse Evaristo, olhando para os prisioneiros. Ficar sem comer faz homem virar sombra. E ninguém merece virar sombra. Os alemães engoliram seco. Zeca Panela, com a mão na cintura, completou: a guerra já faz mal demais por si só. Se eu puder colocar feijão quente no meio dessa desgraça, vou colocar. Os brasileiros riram. Os alemães, não. Não porque fosse engraçado, mas porque era surpreendente demais ver homens rindo enquanto ofereciam comida a seus inimigos. Alcides, o tenente, observava tudo com atenção. Ele sabia que aquela atitude não estava prevista em nenhum manual militar, mas sabia também que, naquela guerra, nada era previsível. E manter a humanidade era uma forma de sobreviver sem perder a alma. Ele assentiu com a cabeça para Evaristo. Sirva. Eles precisam! Quando os prisioneiros ouviram a ordem, alguns chegaram a recuar instintivamente. Não estavam acostumados a receber gentileza de oficiais inimigos. Mas o tenente falou com calma. Aqui, ninguém passa fome. É ordem. Zeca correu para pegar tigelas de metal, algumas amassadas, outras queimadas. Lavou como pôde com água morna e voltou carregando 3 de cada vez. Ele as colocou no chão, entre a cerca e o espaço dos prisioneiros, e varreu o ar com a mão. Pronto. Venham um por vez. Sem pressa. Brown, tremendo, foi o primeiro a se aproximar. Ele olhou para o tenente, depois para Evaristo, e finalmente para a panela. A concha mergulhou no feijão quente e trouxe à superfície uma mistura espessa, com pedacinhos de carne salgada, feijão brilhante e caldo grosso. Era muito mais do que qualquer prisioneiro esperava. Evaristo serviu. O vapor subiu. O cheiro aumentou. O silêncio se intensificou. Brown pegou a tigela com as 2 mãos,
sentindo o calor penetrar seus dedos. Era o primeiro alimento quente e decente que recebia em semanas. Ele hesitou por alguns segundos, como se estivesse prestes a violar uma regra invisível. Müller sussurrou: Vai. Prova. Braun levou a tigela até o rosto e inalou profundamente. O cheiro o desmontou por dentro. Ele não conseguiu evitar. Levou a colher improvisada aos lábios e tomou a primeira colherada. O sabor invadiu sua boca como uma memória esquecida. Quente, salgado, caseiro, humano. Braun sentiu os olhos encherem. Engoliu, respirou e rapidamente levou outra colher à boca. E outra, e outra. Era como se cada colherada devolvesse uma parte do que a guerra tinha tirado. Os brasileiros observaram em silêncio, com um tipo de satisfação humilde. Zeca comentou: Aí, ó. Falei que tava bom. Outro prisioneiro aproximou-se. Depois outro. Evaristo serviu todos, sem distinção. Até os que pareciam mais duros, mais desconfiados, acabaram cedendo ao aroma irresistível do feijão brasileiro. Um alemão mais velho segurou a tigela com mãos trêmulas e disse: Num português quebrado, isso não é comida de guerra. É comida de casa. Zeca sorriu. Pois é. A gente improvisa casa onde der. O comentário gerou risadas entre os brasileiros sinceras, leves, e algo estranho começou a acontecer entre os alemães também. Alguns prisioneiros, pela primeira vez desde a captura, esboçaram sorrisos tímidos. Não por alegria, mas por alívio, por receber algo que não estavam acostumados a receber. Respeito. O tenente Alcides observou de longe. Ele sabia que aquele momento era mais do que simples alimentação. Era diplomacia humana. Era o tipo de gesto que, sem planejamento, atravessava fronteiras culturais e penetrava direto no coração dos homens. Braun levantou a cabeça depois de terminar a tigela. A voz saiu embargada. No nosso exército, só oficiais comem assim. Evaristo respondeu: Aqui não tem isso, não. Aqui, se tem feijão, todo mundo come feijão. Braun abaixou os olhos, emocionado. Foi naquele instante que a barreira invisível entre eles começou a desmoronar. A comida, aquele feijão fumegante, havia criado um elo impossível de ser quebrado por ódio, medo ou disciplina militar. O soldado Müller disse baixinho: Eles não tratam a gente como inimigo. Braun completou: Eles tratam como homens. E ali, naquele pedaço de selva transformado temporariamente em cozinha, nasceu o entendimento que mudaria completamente o rumo daquela relação e que prepararia terreno para o que viria a seguir. Algo que nenhum manual militar jamais teria previsto. A comida brasileira estava prestes a salvar vidas alemãs. A fumaça do feijão ainda pairava entre as árvores quando o acampamento começou a se reorganizar. Soldados brasileiros guardavam panelas, limpavam armas, penduravam fardas molhadas em galhos improvisados. Não era apenas rotina, era uma forma de tentar manter alguma ordem no meio do caos que a guerra criava diariamente. Do outro lado da cerca improvisada, os prisioneiros alemães estavam reunidos em silêncio, mas era um silêncio completamente diferente do das manhãs anteriores. Os rostos que antes pareciam cinzentos, abatidos e tensos, agora carregavam um brilho discreto, um brilho de vida. Alguns ainda seguravam as tigelas vazias, como se temessem que, ao soltá-las, a sensação de humanidade evaporasse junto. Braun observava tudo, sentado com as costas apoiadas em uma tora de madeira. O sabor do feijão ainda parecia preso no fundo da língua, aquecendo o peito. Ele murmurou para Müller: Eu não lembro da última vez que comi algo quente. Müller assentiu devagar. Eles não tinham obrigação de dar nada para nós. Nada. Braun olhou para os brasileiros novamente. Alguns riam. Outros discutiam sobre munição. Outros apenas descansavam, braços cruzados atrás da cabeça. Mas o que mais impressionava Braun era o fato de eles parecerem humanos. Humanos demais
para uma guerra. Foi então que algo mudou na atmosfera. Um som distante, baixo, intermitente. Tap, tap, tap. Pina, que tinha ouvido aguçado, ergueu a cabeça na mesma hora. Isso não é bicho, afirmou, levantando-se devagar. O tenente Alcides franziu o senho. Observou a mata por alguns segundos e fez um sinal rápido com duas mãos. Formação. Silêncio. Alerta total. Os prisioneiros alemães imediatamente perceberam a mudança. Alguns recuaram. Outros olharam para a mata com o mesmo pavor que sentiram durante batalhas reais. Eles não tinham armas. Não tinham como se defender. Estavam completamente à mercê da proteção brasileira. E, apesar de tudo, confiavam. O som ficou mais claro. Passos. Passos apressados. Vários. "Vem gente aí!" murmurou Evaristo, já com o rifle apoiado no ombro. A tensão subiu como faísca em pólvora seca. Os prisioneiros se ajoelharam instintivamente, tentando se proteger como podiam. O cheiro de feijão quente agora parecia deslocado do cenário, como se pertencesse a outro tempo e outro lugar. Braun sentiu a respiração acelerar. "Eles vão lutar por nós?" sussurrou Müller. Braun não respondeu. Mas sabia. Sabia porque tinha visto nos olhos dos brasileiros horas antes. Mesmo antes de confirmar a ameaça, Zeca Panela correu até a lona dos prisioneiros. "Fiquem aqui atrás. Ninguém vai encostar em vocês." Era a segunda vez em 2 dias que aqueles homens ouviam essa frase dita com a força de um juramento. O som ficou ainda mais próximo. Galhos quebrando, folhas sendo arrastadas, vozes baixas. E, de repente, surgiram paraguaios, armados, numerosos, rápidos. A primeira rajada veio sem aviso, atingindo uma árvore ao lado do tenente Alcides. Os brasileiros responderam com tiros controlados. O chão tremeu sob o peso da investida. O ataque não era desorganizado, era coordenado, preciso, letal. E tinha um objetivo claro: surpreender, romper a linha e capturar ou eliminar todos no acampamento. Os prisioneiros alemães ficaram congelados. Não tinham para onde correr, não tinham como se defender. O pânico tomou conta de alguns, mas Braun e Müller permaneceram juntos, observando a forma como os brasileiros formavam rapidamente uma barreira humana entre o ataque e a área onde eles estavam. E foi aí que o inesperado aconteceu. O feijão serviu como alerta. O grande caldeirão que Zeca Panela havia deixado perto da fogueira foi acertado por uma bala, derrubando o feijão quente pelo chão. A panela rolou, fazendo barulho de metal, arranhando pedra. Aquilo denunciou a posição do inimigo e permitiu um contra-ataque brasileiro imediato. "Pela esquerda!" gritou Pina. O tenente Alcides reorganizou os homens em segundos. Zeca, mesmo desarmado, correu para empurrar os prisioneiros para trás, usando o próprio corpo como escudo. Os alemães viram tudo. Os brasileiros lutando até o limite. Suados, ensanguentados, exaustos, mas firmes. Braun sentiu algo quebrar dentro dele, não de dor, mas de entendimento. Ele percebeu que aqueles homens não estavam defendendo apenas sua posição. Estavam defendendo os prisioneiros também. Ele virou-se para Müller e disse: "Eles não nos deixariam morrer." O combate ficou cada vez mais próximo. A poeira subia, a fumaça atrapalhava a visão. O som das armas ecoava entre as árvores como trovões seguidos. A certa altura, um paraguaio conseguiu romper pela lateral e correu direto na direção dos prisioneiros. Braun viu. Gritou, mas não teve tempo de reagir. Zeca teve. O cozinheiro se jogou contra o atacante com força, derrubando-o na lama. Os dois rolaram pelo chão, lutando com unhas e dentes. Zeca segurou o braço que empunhava a faca, enquanto o paraguaio tentava escapar. Müller arregalou os olhos. Aquele homem, que horas antes servia feijão,
agora estava sangrando para proteger estranhos. O tenente Alcides chegou segundos depois e neutralizou o inimigo. Ele estendeu a mão para Zeca, que estava ofegante, com o rosto sujo de sangue e terra. Você tá bem? Tô vivo, né? Zeca respondeu. O ataque começou a perder força. Os paraguaios recuaram. Os brasileiros avançaram alguns metros para garantir distância. E, finalmente, o som dos tiros desapareceu na mata, deixando apenas o eco distante do confronto. Quando tudo terminou, o acampamento estava sujo de pó, fumaça e feijão derramado, mas estava vivo. Os prisioneiros também estavam vivos. E foi Brown quem disse, com a voz embargada: o feijão salvou todos nós. Evaristo riu, respirando fundo. Feijão sempre salva. O tenente Alcides olhou para aqueles homens e entendeu que algo irrevogável havia acontecido. O gesto simples daquela manhã, uma panela de feijão dividida, tinha se transformado em laço, em respeito, em reciprocidade. E aquilo mudaria tudo. O combate havia cessado, mas o acampamento inteiro parecia respirar como um organismo vivo que acabara de sobreviver por pouco. A fumaça subia em espirais lentas, misturando cheiro de pólvora com o aroma suave do feijão derramado no chão. A panela caída ainda soltava calor, e a terra úmida absorvia a mistura como se guardasse, para sempre, aquele momento improvável da guerra. Os soldados brasileiros caminharam entre os troncos, verificando se o inimigo havia realmente recuado. O tenente Alcides dava ordens rápidas, mas seu tom era mais calmo. Agora, a adrenalina começava a desaparecer, e a realidade do que tinham acabado de viver se tornava mais clara. Os prisioneiros alemães, embora ainda em choque, estavam todos vivos. Brown sentou-se devagar, sentindo as pernas tremerem. Ele olhava ao redor, sem acreditar que ainda respirava. Müller se sentou ao seu lado, com os olhos fixos no cozinheiro brasileiro que limpava o rosto com um pedaço de pano rasgado. Eles nos defenderam, disse Müller, quase sem voz. Defenderam, confirmou Brown. Os dois ficaram em silêncio por alguns segundos. Havia algo diferente na forma como observavam os brasileiros agora. Não eram mais apenas inimigos. Eram homens que tinham arriscado a vida por eles. Zeca Panela, sempre ruidoso, agora estava mais sério. Passou a mão pela lateral da panela caída, suspirou e disse: aí. Acabou o feijão. Pina riu. Feijão se faz mais. Agora, gente. Se perder, não faz de novo. Foi então que o tenente Alcides aproximou-se dos prisioneiros. Ele caminhava devagar, como alguém que carrega um peso invisível nos ombros, o peso de ser humano numa guerra desumana. Brown levantou-se, instintivamente, como se recebesse a visita de um superior. O tenente parou diante dele. Você gritou, o flanco disse Alcides. Ajudou a salvar homens meus. Brown respirou fundo, sem saber o que responder. Alcides continuou. Vocês não precisavam avisar. Mas avisaram mesmo assim. Brown finalmente encontrou sua voz. Vocês não precisavam nos dar comida? Ele engoliu seco. Nem nos defender. O tenente ergueu os olhos por um instante, como se consultasse algo dentro de si. Ninguém precisa ser cruel, disse. Enfim, a guerra já faz isso sozinha. Brown sentiu um aperto no peito. Era a frase mais honesta que ouvira em toda sua vida militar. E foi ali que ele tomou coragem para dizer o que carregava desde cedo. Na Alemanha, só os oficiais comem assim. Ele fez um gesto para a panela. Feijão, carne, comida quente. Pausou. Para nós, simples soldados. Isso é privilégio. O tenente Alcides franziu o senho, confuso. Privilégio? Sim. Algo que não é para todos. Brown olhou ao redor. Para os brasileiros que recolhiam armas, ajustavam mochilas, apertavam ferimentos, mas vocês dividiram com a gente. Sem pedir nada. Zeca Panela, que escutava de lado, ergueu a mão. Aqui, amigo,
Se tem feijão, é para todo mundo. Privilégio é ter alguém com quem dividir. Brown baixou a cabeça. O impacto daquela frase bateu nele como um soco emocional. Quantas vezes, na vida civil, ele já tinha compartilhado comida? Quantas vezes vira alguém dividir sem obrigação? Quase nunca. Ali, no meio da selva, no meio da Segunda Guerra Mundial, ele recebia mais humanidade do que recebeu na sua própria pátria. Os demais prisioneiros começaram a se aproximar. Um deles, o mais velho, colocou a mão no peito e disse, com sotaque carregado, Nunca, nunca esqueceremos o feijão de vocês. Zeca riu. Bom saber. Se quiserem receita, depois passo. Os alemães não entenderam exatamente a piada, mas entenderam o sorriso, e sorriram também. Era a primeira vez que sorriram desde que foram capturados. O tenente Alcides pigarreou e chamou a atenção de todos. Amanhã, vocês serão transferidos para outro setor, anunciou. Outro destacamento vai cuidar de vocês. Brown sentiu o estômago afundar. Ele não queria ir. Não depois de tudo aquilo. Mas antes, continuou Alcides, podem descansar em paz aqui. Vocês estão sob nossa proteção. Nada vai acontecer a vocês. O silêncio foi respeitoso. Müller, emocionado demais para conter a voz, disse: O feijão de vocês salvou nossas vidas. Zeca abanou a mão. Salvou nada. O que salvou foi vocês gritarem o flanco. Feijão só enche barriga. Mas Brown não aceitou essa resposta. Ele respirou fundo, encarou Zeca, Evaristo, Pina, Alcides e falou com toda a alma. O feijão não salvou só nossas vidas. Ele deu a nós uma lembrança boa, algo que a guerra não pode destruir. Os brasileiros ficaram quietos. Alguns engoliram seco, outros olharam para o chão. Era raro, muito raro, ouvir algo assim, especialmente de um prisioneiro. Brown continuou. Eu vou voltar para casa um dia. Eles vão perguntar: o que vivi aqui? Ele sorriu com tristeza. E eu vou contar que o Brasil tem soldados que dividem feijão com seus inimigos. Zeca piscou rápido, tentando esconder um brilho no olho. Pina murmurou. Se contar isso lá, ninguém acredita. Brown respondeu. Eu sei. E então, acrescentou. Mas eu vou contar mesmo assim. O tenente Alcides estendeu a mão. Brown, mesmo sendo prisioneiro, mesmo sendo inimigo, apertou. Firmemente. Como um homem agradecendo a outro homem. Não como soldados de lados opostos. Quando os prisioneiros foram recolhidos novamente sob a lona, cada um carregava algo diferente dentro de si. Um pedaço de calor, um gosto de casa, uma memória impossível de destruir. E daquele dia em diante, a história se espalharia entre pelotões, barracas, frentes de batalha e até hospitais de campanha. Os brasileiros, os soldados que dividiam comida de oficial com prisioneiros, os soldados que serviam feijão como se fosse abraço. O povo impossível de odiar. E tudo isso, toda essa memória, esse respeito, essa humanidade nasceu de uma panela simples de feijão borbulhando numa manhã fria de guerra.